Shabbat Shalom a todos. Hoje vamos para o estudo de mais uma Parashá. A Parashá de hoje é a Parashá Bo, que tem o significado de vai. É quando o faraó, depois de passar pelas 7 pragas, faz com que Israel seja liberto e diz vai ao deserto para sacrificar e oferecer culto ao seu Deus. Hoje, 1º de fevereiro de 2025, 3 de Shivat de 5785 do calendário judaico. A Parashá de hoje tem esses 7 tópicos. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, anúncio da morte dos primogênitos, a instituição da primeira Páscoa, a morte dos primogênitos, a saída dos israelitas do Egito, e os primogênitos são santificados a Deus. Como introdução, nós temos que a Parashá de Bo foi a primeira mitzvah, a primeira ordenança dada a Israel como nação e determina e santifica Rosh Kodesh, ou seja, a cabeça do mês, ou a lua nova. Isso quer dizer que nesse período, nesse momento, é instituído não só a questão da lua nova como cabeça do mês, mas também qual é o princípio dos meses, que no caso nós estamos com Nissan, que é a primavera no calendário judaico, e aí é instituído o primeiro mês, o primeiro dia do mês, e por consequência o calendário judaico. Nesse momento o calendário judaico, que é diferente do nosso calendário, é instituído. Ele começa no mês de Nissan e percorre os 12 meses. Esse é o calendário judaico voltado para as questões de religião. Ou seja, a partir dele que nós contamos as festas do Senhor e todas as principais atividades do mundo judaico. Deus determina que a saída do Egito seria no primeiro mês, no mês de Nissan, como nós falamos, que dá em torno de março e abril, por aí. Depende muito da contagem dos dias e da contagem dos meses no calendário. E que o mesmo se iniciaria com uma lua nova. Então, a lua nova é o princípio dos meses e de cada mês, e isso era muito importante, porque naquele tempo, quando não se tinha calendário de lua, o calendário lunar, que nós temos hoje, basta acessar a internet para ver que dia que cai a lua nova, então tinha que ficar uma pessoa olhando o momento que a primeira lua nova, o primeiro momento da lua nova aparecia no céu, para a partir dali contar o início do mês. Se tivesse um tempo chuvoso, o céu fechado, uma outra pessoa estaria em um outro local, em uma outra cidade, que poderia não estar nublado, poderia estar com o céu aberto, para então identificar o dia da lua nova e vir ao templo para então identificar como o início do mês. E o início do mês, ou cabeça do mês, é algo muito importante. Até hoje é considerado, fazendo-se orações nesse dia, leitura da Torá nesse dia da lua nova, porque é um tempo de renovo para o calendário judaico, para o povo judeu e, por conseguinte, para toda a terra. Todas as festas do Senhor, bem como as demais mitzvot, têm como base o calendário judaico. Logo, cumprir as mitzvot permite que as demais mitzvot, ou seja, demais ordenanças, aconteçam, pois todas elas se dão com base nesse calendário. Por exemplo, a festa de Pesach, ou Páscoa, que acontece aos 14 dias do primeiro mês Nissan. Isso está em Levítico capítulo 23, não somente a festa de Páscoa, mas todas as festas do calendário judaico. Uma coisa interessante, ou uma informação interessante, é que no capítulo 23 começa elegendo o sábado como dia de descanso e um dia para se preservar, guardar, se instituir como sagrado, porque nele, segundo está em Gênesis, no capítulo 2, que Deus terminou a sua obra, descansou e santificou. Então, no capítulo 23 de Levítico, você vai encontrar primeiro uma referência à guarda do sábado. Não é uma guarda religiosa, mas uma observação desse dia, como nós fazemos, onde estudamos a Torá, onde paramos a sequência de trabalhos que temos durante a semana e reservamos esse dia, esse espaço para então estudar a Torá, guardar, lembrar dos mandamentos e dos preceitos do Senhor, fazer caridade e tudo que diz respeito
ao que nós fizemos durante toda a semana. Se nós fizemos algo laboral, esse dia é algo que não devemos fazer ou ter labor, a não ser caridade. O principal objetivo da mitzvah é transformar o mundo físico de mundano para sagrado, onde Deus possa habitar em plenitude, pois Deus é santo e o ambiente seja santo. O que é que isso quer dizer? Deus, quando separa o sábado, o sétimo dia, para santificar, ele separou esse dia de todos os outros. Em todos esses dias, Deus diz, do primeiro dia, que é o domingo, até o dia sexto, onde criou o homem, diz que viu Deus e tudo era bom. E no sábado, Deus diz e tudo era muito bom. Esse sétimo dia é um sétimo dia profético, porque 6 dias nós trabalhamos e no sétimo dia nós iremos descansar. O que acontece e que vai acontecer nos nossos tempos, ou seja, durante 6.000 anos, porque a própria palavra de Deus nos Salmos diz que um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Então 7 dias da criação são 7.000 anos. Durante 6.000 anos da fundação da instituição do mundo com Adão até aqui, já se percorreram 6.000 anos, onde Deus permitiu que o homem fizesse o que ele bem quis fazer. E no sétimo dia, ou seja, no sétimo milênio, Deus então vai trazer o grande Shabat, que é o dia de descanso e santificação, onde todas as coisas são justas e Deus pode habitar, porque Deus é santo e requer que o ambiente onde ele esteja é um ambiente santo. Então o Shabat, ele tem essa visão profética também, visão profética de saber que estamos caminhando para o sétimo dia, que é o dia do descanso, o milênio. 6.000 anos já se passaram. E no primeiro dia, nós sempre falamos isso aqui, que a Parashá, ou seja, essa porção de hoje, no caso a porção Bo, ela é dividida em 7 partes. Cada dia nós podemos ler uma parte, ou no sábado fazemos a leitura de toda ela. Mas nós trabalhamos com 7 dias, 7 partes da mesma porção. E a primeira porção é no primeiro dia, que é domingo. E aí vem segundo dia, terceiro dia, com cada dia um pedaço ou um fragmento dessa porção chamada Bo ou chamada Bereshit e assim por diante. O importante é que a gente entenda que no primeiro dia, no domingo, nós fazemos a leitura dessa porção. No final do vídeo nós colocamos uma tabela com todos os dias e todas as porções da próxima porção, da próxima Parashá. Então no primeiro dia nós temos o seguinte, está escrito em Êxodo capítulo 10, versos 1 e 2. Depois disso, o Senhor Moisés vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos seus filhos o que eles fazem até o dia de hoje. Sempre na Páscoa isso é repetido, como Deus tirou o povo do cativeiro do Egito, e dos filhos de teus filhos, as coisas que fiz, o que Deus fez no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Substituí o tetagrama desse nome Senhor. Então essa palavra Senhor aí, na verdade, é o tetagrama Yud-He Vav-He, que é o nome de Deus impronunciável. Nós não pronunciamos, nós chamamos Senhor. Ou colocamos também o Hashem, que quer dizer o nome que é sagrado e perfeito, e por isso não pronunciamos, por isso os judeus não pronunciam, né? E o ponto que eu quero destacar hoje é: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração. Isso dá uma conotação um pouco diferente no que diz respeito a essa Parashá e o que aconteceu no Egito. Parece que Deus endureceu o coração de Faraó, e no endurecimento do coração de Faraó, ele então agiu contra Faraó, que na verdade não é. Esse endurecido quer dizer pesado. Esse pesado é um conceito do Egito, não da Torá, onde, de acordo com o livro dos mortos, Anubis, um dos deuses do Egito, colocava o coração em uma balança e pesava de um lado o coração e do outro lado uma pena. E se o coração pesasse mais do que a pena, o que normalmente pesa,
Então a pessoa que era dona desse coração, então ela era condenada a uma perdição eterna. Ela não era aprovada para um mundo vindouro de benesses, mas sim era condenada. E caso a pena fosse mais pesada do que o coração, isso quer dizer que essa pessoa era uma pessoa boa, uma pessoa que merecia estar no mundo vindouro. Então o importante é a gente entender que em cada momento que fala no texto da Torá que Deus endureceu o coração, isso quer dizer que ele pesou, ou seja, utilizou essa referência do Egito no que diz respeito de sondar o coração e ver se ele está apto a receber benesses, o que não aconteceu, tendo em vista que as 10 pragas foram colocadas diante de Faraó, porque o coração de Faraó se permaneceu duro, se permaneceu pesado, não tinha nele santidade nem leveza suficiente para estar assim se livrando das pragas. No versículo 1 e 2 ainda temos um outro ponto a destacar, que é: e para que contes aos filhos dos seus filhos e dos filhos de seus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. E, como eu falei, substitui Senhor pelo tetagrama e o de Re, Vav, Re. Na festa de tabernáculos, como acabei de dizer, todos sentam à mesa com o pão sem fermento, com as ervas amargas, com vinho e mais alguns alimentos propícios da Páscoa, como ovos e mais algumas coisas, mas o importante é que tenha o pão sem fermento e a erva amarga. Sentam todos à mesa e aí uma criança faz a seguinte pergunta, levanta e diz: por que essa noite é diferente de todas as outras? E aí um adulto, geralmente o chefe da casa ou um rabino que esteja presente, começa a contar tudo o que aconteceu no Egito, porque Deus manda desde aquele tempo, nós estamos falando de 3.600 anos atrás, desde aquele tempo, que deveria ser contado aos filhos e aos filhos dos seus filhos, ou seja, até os netos, e assim por diante. Até o dia de hoje é feito essa leitura dessa forma, é feito essa prática. Por quê? Porque Deus mandou que fosse feito. De maneira que eu chego ao entendimento que somente os judeus poderiam cumprir tamanha propósito, porque se a gente colocar para a gente um propósito de ler a Bíblia um ano, com certeza a gente não vai ler. Se a gente colocar um propósito de oração, vai ter dias que a gente vai falar. E a disciplina do povo judeu, a disciplina de Israel, do povo israelita, passa por não só ter ouvido isso de Deus, mas cumprido até o dia de hoje. Até o dia de hoje eles cumprem o Shabat, eles separam esse dia. Até o dia de hoje eles fazem a oração do Shabat. Até o dia de hoje ele cumpre todas as 7 festas que estão lá em Levítico 23, de Páscoa até Tabernáculo, e até o dia de hoje, na Páscoa, eles fazem menção a isso que Deus ordenou e direcionou. Ainda no primeiro dia, temos versículos de 4 a 7, que diz o seguinte: porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã, ou seja, no dia seguinte ao que Deus falou isso, gafanhotos aos teus termos. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? E aí nós temos algumas observações a respeito disso. Primeiro é que os servos do próprio Faraó reconheceram o peso da mão de Deus através da palavra e da vida de Moisés, dizendo a Faraó que ele deixasse o povo ir. Eles já tinham reconhecido que deixasse o povo ir para fazer sacrifícios e fazer um culto a Deus no deserto, mas Faraó, ainda com o coração pesado, ainda com o coração endurecido, não deixou o povo ir, a ponto dos próprios servos de Faraó dizer assim: porventura você não está vendo que o Egito já está destruído? E essa constatação foi feita na praga
do Egito. O impacto da praga de gafanhotos, que atinge mais de 10 países, atingiram mais de 10 países, entre eles Paquistão e Somália, decretam situação de emergência. Isso com uma matéria da Nexo, feita por Nathan Novelli, ao 6 de fevereiro de 2020. 2020 tem essa foto aí. Essa foto é o que aconteceu no Paquistão em 6 de fevereiro, devido a uma praga de gafanhotos. Algo similar, igual a esse, aconteceu também no Egito, destruindo toda a lavoura dos egípcios. E mesmo assim, Faraó não se condoeu, não se humilhou diante de tudo isso, deixando que o povo sofresse pela sua arrogância e vaidade. No segundo dia, temos versos 10 e 12, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a Saraiva. Então nós vamos lembrar da paraxá anterior, que Saraiva, que são pedras de granizo caindo sobre a plantação, destruiu a plantação como um todo, mas destruiu não só quebrando, mas alguns granizos vieram como bolas de fogo, destruiu e queimou. E aquilo que sobrou, os gafanhotos vieram e comeram, em função tudo do endurecimento do coração de um homem. No segundo dia, nós temos aí Êxodo capítulo 10, versos 14 e 16, que diz o seguinte: E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes deste nunca houve tantos, nem depois destes haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, dado a nuvem de gafanhotos, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então o faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Nesse momento, Faraó começa então a querer se dobrar. Ele começa a querer se dobrar, todavia nós vamos ver a seguir que ele volta atrás na sua decisão. Êxodo capítulo 7, verso 1 diz: Deus colocou Moisés como Deus sobre Faraó. Se vocês se lembram, nas passagens passadas nós falamos a respeito disso, que Faraó era o Deus do Egito, mas Deus de Israel colocou Moisés como Deus, e lá está grifado como letra minúscula, Deus, sobre a vida de Faraó. Então, na verdade, quem mandava no Egito não era Faraó, e sim Moisés, porque assim Deus instituiu. No terceiro dia, nós temos Êxodo capítulo 10, verso 28 e 29, que diz o seguinte: Disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que ouvires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o seu rosto. Nesse momento, Moisés tinha a revelação exata do que iria acontecer, que iria sair da terra de Egito para nunca mais ver o rosto de Faraó. Então Moisés viveu 40 anos com Faraó lá no Egito, foi príncipe do Egito, teve a melhor educação, tudo à sua disposição, assim como Paulo como está escrito nessas suas epístolas, onde Paulo ele viveu como fariseu, andou como fariseu, perseguiu os discípulos como fariseu, mas encontrou Jesus e mudou. Moisés viveu como israelita, viveu como egípcio, nasceu como israelita, foi príncipe do Egito, teve a melhor educação possível
tudo estava à sua disposição, mas o dia que Deus chamou, ele deixou todas as coisas do Egito para então servir a Deus. É o que nós fazemos quando encontramos a Cristo. Começamos então um processo de deixar as coisas do Egito, deixar as coisas do mundo, deixar os pecados que nós antes cometíamos para viver uma vida sobrenatural com Deus. Isso é de imediato? Não, isso é um processo. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, Jesus, há de terminá-la até o dia do fim, ou seja, até a sua volta. Isso quer dizer que desde o dia que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ou entendemos que Cristo é o Filho de Deus, o único Filho de Deus que veio à terra, tabernaculou, ou seja, viveu em carne, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu e hoje está sentado à direita de Deus. Quando nós temos esse entendimento, nós começamos a nossa saída do Egito, que é a saída do mundo e dos valores mundanos, e começamos nossa caminhada no deserto para nos limpar de toda a fagulha, de toda a poeira, de todo o embaraço que vivíamos no Egito. E até o dia de Cristo, ou seja, até a ressurreição, nós estaremos prontos para que possamos ser arrebatados. E até o dia de Cristo, Ele cumprirá a nossa salvação em nossas vidas. No quarto dia, nós temos o seguinte, Êxodo capítulo 11, versos de 4 a 6. E disse mais Moisés: assim o Senhor, esse Senhor a gente já sabe que tem como Yud-He-Vav-He, o nome secreto e sagrado de Deus, que não pronunciamos, tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se no seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Essa é uma praga distinta, porque imagine uma família com 5 filhos, 6 filhos, onde somente o primogênito iria morrer. Há uma distinção entre filhos e filhos, e nada poderia fazer dessa forma, de forma natural. Nenhuma enchente, nenhuma praga, nada, apenas uma seleção onde o primogênito, onde o primeiro, onde a primícia do Egito iria ser morta, e inclusive o primogênito de Faraó. Deus não somente em função da dureza do coração de Faraó, não permitindo que os israelitas fossem libertos, mas desejando ainda mantê-los cativos como escravos no Egito. Ele também teve não só o Egito vindo à falência, à desordem total e ao caos, porque com a praga dos gafanhotos e dos granizos que caíram sobre a plantação, eles não tinham nem mais alimentos eles tinham, ou seja, o crescimento do rio do Egito na sua cheia não iria favorecer de forma nenhuma a Faraó, porque toda a sua plantação havia sido destruída. E não obstante, eu não sendo bastante isso, ainda tem essa praga do Egito, ou seja, em função da dureza do coração de Faraó, o Egito foi destruído, Faraó foi vencido, e aquele que seria seu sucessor foi tirado, ou seja, Faraó ficou em uma nação destruída e em caos, vencido diante de toda a sua nação, e não teria o seu sucessor, ou não faria o seu sucessor, como os faraós anteriores a ele conseguiram fazer sucessores. E isso fez com que todo o Egito ficasse abalado, inclusive Faraó ficasse abalado, permitindo assim que Israel saísse do cativeiro do Egito, da escravidão. E não precisaria ser dessa forma, desde que Faraó apenas ouvisse a voz de Deus pedindo uma coisa que é humanamente factível, de deixar o povo ir. Ainda no quarto dia, versos 6 e 7, temos o seguinte: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor
fez diferença entre os egípcios e os israelitas. É importante ver que quando o Senhor passou por cima da terra do Egito, apenas os egípcios que estavam submissos a Faraó, eles então tiveram as suas famílias atacadas, ou seja, teve seu primogênito morto. No entanto, os israelitas que estavam na mesma terra, nenhum morreu, nenhum veio à morte. Se nós formos em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, temos o seguinte: isso nos fala sobre sermos guardados pelo Senhor na hora que virá sobre toda a terra, e não da hora. Israel foi salvo na hora em que o Senhor veio sobre a terra, e não da hora. Israel não foi tirado do Egito para depois então vir a praga. Israel foi tirado durante as pragas estavam acontecendo no Egito. Israel foi salvo, Israel foi liberto, Israel foi guardado. Assim também acontecerá com todos nós, pelo menos o que eu creio, que da grande peso que virá sobre a terra, nós seremos guardados durante esse peso, durante a tribulação, e não seremos guardados da tribulação. Ou seja, eu não creio que nós seremos arrebatados antes da tribulação, mas na tribulação. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu creio que nós seremos arrebatados no meio da tribulação. Mas os 3 anos e meio inicial nós iremos passar, e nesses 3 anos e meio inicial nós veremos todas essas coisas acontecerem, mas nós seremos guardados nesse dia e nesse tempo. Ainda no 4º dia, versos 2 e 3 do capítulo 12, seguinte: nesse mesmo mês vos será o princípio dos meses, como nós falamos no início, onde Deus estabelece o princípio do ano judaico. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, segundo a casa dos pais, indicando que para cada casa um cordeiro. E ele faz também alguns detalhes, algo bem interessante. Naquelas casas que um cordeiro fosse muito, juntassem 2 ou 3 casas, de maneira que toda a carne do cordeiro fosse comida nessa noite, com pães asmos e com ervas amargas. A festa da Páscoa determina esse início do calendário, não só esse início do calendário, mas também a distinção entre os egípcios, ou seja, as pessoas que não seguem ao Deus de Israel, não seguem ao nosso Deus dos cristãos, a Jesus Cristo, das demais pessoas que abominam e são contrárias à fé cristã, à fé no único Deus, à fé no Todo-Poderoso. E Deus manda que as portas sejam marcadas. No 5º dia, Êxodo capítulo 12, versos 5 e 6, diz o seguinte: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia. No 10º dia ele pegaria esse animal, e esse animal seria guardado e inspecionado até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará na tarde do 14º dia do mês de Nissan. Quando estive lá em Israel, eu estive também na casa de Caifás. Na casa de Caifás tem essa estátua, onde tem uma inscrição Servus Domini, servos do Senhor, onde Jesus ficou nessa casa lá, sendo interrogado e guardado para ver se havia pecado nele, e foi identificado que nenhuma mancha, assim como aconteceu no Egito, no Êxodo, quando o cordeiro era guardado, era separado dentre os demais do seu rebanho e inspecionado. Assim também Jesus foi tirado do seu povo, dos judeus, e foi inspecionado durante esses 4 dias, quer seja por Caifás, quer seja por Herodes. Ele foi inspecionado e foi declarado como inocente.
Essa inocência declarada é porque um cordeiro sem mácula, no caso de Jesus, seria morto pelos nossos pecados, né? E o sangue dele estaria sobre nós como figura dos umbrais da nossa porta, da nossa vida. Algo também interessante sobre a questão do sangue nos umbrais da porta, que toda porta egípcia, naquela época, existiam inscrições egípcias para salvar aquela família, para guardar aquela família pelos deuses egípcios. Né? Então nós vemos aqui o que está escrito em Êxodo capítulo 12, que diz o seguinte: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quanto eu ferirei a terra do Egito. Então Deus diz que ele passará por cima da terra do Egito, e toda porta que tiver inscrição de um Deus, que não tenha o sangue do cordeiro, ele entrará nessa casa e tomará o primogênito. E era isso que acontecia nas casas dos egípcios naquela época. Então existia aqui uma porta falsa, onde existiam inscrições que destinava a salva ou a guarda das pessoas da família que morava nessa casa, sendo guardadas pelos deuses do Egito. E isso também, essas mesmas inscrições, tinha lá nas casas dos hebreus, na casa dos israelitas. E Deus manda que passe sangue em cima dessas ombreiras para que fosse apagado o seu histórico de relação com o Egito. Isso quer dizer, quando o sangue de Cristo está sobre nós, o nosso histórico de pecado é apagado, como mesmo diz Paulo, que essas coisas são lançadas no mar de esquecimento. E Deus não mais lembra, porque ao passar por cima, feito a Páscoa, Passover, passando por cima, ele identificará que há sangue nos umbrais da nossa porta. Essa estela de Iri serviu como sacerdote do culto de Faraó Quéops, na 4ª dinastia, em Gizé. Isso era uma porta falsa, e aqui estão as inscrições do Deus dos faraós do Egito, colocando que essa casa, esse local, esse ambiente estava guardado. Na verdade, não estava guardado, porque Deus vai identificar que não tinha o sangue do cordeiro aqui. Ele adentrou e tirou a vida do primogênito. No 5º dia, Êxodo capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: e esse dia vos será por memória, ou memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. O que isso quer dizer? Perpétuo. Não deixará de existir. Temos que celebrar a Páscoa todos os anos, conforme foi feito no Egito, conforme foi feito no tempo de Cristo, quando ele celebrou a Páscoa. Temos que celebrar. A figura é a mesma, os motivos são distintos. No tempo do Egito, eles celebravam para celebrar a saída do Egito. No nosso tempo, nós devemos celebrar em celebração, em comemoração, que nos livramos da saída do pecado, de sair da terra do pecado, da terra do Egito espiritual. Em Levítico capítulo 23, verso 2, diz o seguinte: fala aos filhos de Faraó e diz-lhes: as solenidades, ou seja, as festas do Senhor que convocarei serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Ou seja, Deus ali lista 7 festas que devemos celebrar como festas do Senhor, festas de Yud-He, Vav-He, festas de Hashem, que são santas convocações. Então, dessas festas, os santos devem participar. Eu, você, todos nós que através de Cristo
nos colocamos como santos através do sangue do Senhor, através do sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, devemos celebrar todas as 7 festas. Devemos celebrar o sábado, porque em Levítico capítulo 23, verso 1, a primeira menção que é feita é do sábado, em seguida a Páscoa, primícia, pães ázimos. Essas 3 festas acontecem uma ao lado da outra, uma dia após a outra. Pentecostes 50 dias após, e depois vem trombetas, expiação até tabernáculos. É importante dizer que a celebração dessas festas nos falam do nosso crescimento espiritual, assim como o crescimento dos israelitas em festa, até chegar à festa tabernáculo, que comemoramos a união entre Deus e Israel, que moraram em tabernáculos. Aqui também tem a nossa ascendência, nossa escada, onde sairemos do dia que nós separamos para entender que o Senhor santificou e guardou para estudarmos a sua palavra, mas passamos pela Páscoa, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, as primícias, onde damos o nosso melhor para Cristo, como nós estamos fazendo nesse momento, os pães ázimos, ou seja, pão sem fermento, que não tem nada impregnado, é a palavra pura, genuína e eficaz. Pentecostes, que é o batismo com o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, não necessariamente falar em línguas, mas recebemos o Espírito Santo. A festa da trombeta é quando nós anunciamos esse evangelho que nós recebemos de graça, e de graça devemos fazê-lo. É o que nós estamos fazendo aqui, eu e você que estamos estudando essa paraxá. Nós estamos estudando para depois então falar para outra pessoa, enviar o vídeo para outra pessoa, fazendo-se trombeta. A expiação, que é o dia em que os pecados são expiados. Isso acontece no nosso caso quando nós aceitamos a Cristo. Aqui o sangue de um cordeiro, na expiação, era levado, um cordeiro limpo, imaculado, era levado ao Santo dos Santos, e Deus descia sobre o tabernáculo, descia sobre a Arca da Aliança e assentava-se em cima do tampo de misericórdia, onde tinha o sangue do cordeiro, e tudo que estava dentro da arca, que eram as leis, os 10 mandamentos, motivo pelos quais os israelitas pecaram, a farinha, o maná, onde os israelitas pecaram por achar que Deus não iria sustentá-los, e a vara de Arão, que era a desobediência e a rebeldia que o povo de Israel naquela época fizeram contra Moisés, como a revolta de Corá. Isso também podemos tomar nos nossos dias de hoje, onde Deus olha através do sangue de Jesus Cristo e, ao ver os nossos pecados, determina que eles estão perdoados, todos eles, quer seja dos 10 mandamentos que nós pecamos e outros mais, quer seja de nós acreditarmos que não vamos ter o sustento de Deus, nem mantimentos, nem água, nem vestuário, nem moradia. Apesar de que Jesus disse, se nós tivermos o que comer e o que vestir e onde dormir, já devemos nos dar por satisfeito, mas sempre queremos mais. E também da vara de Arão, quando nós nos rebelamos contra Deus. Nos rebelamos sim, quando Deus nos dá uma determinação, nos dá uma direção, e nós simplesmente dizemos não faço, não vou fazer, ou simplesmente não damos ouvidos. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos rebelando contra a vontade de Deus na nossa vida. Então, esses 8 passos, contando com o sábado, é o caminho espiritual que hoje nós devemos fazer até chegar à festa de tabernáculo, que é quando seremos arrebatados e moraremos eternamente com o Senhor. No 5º dia ainda, temos Êxodo capítulo 12, verso 17, guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Mais uma vez a expressão estatuto perpétuo. Estivemos no Egito espiritual, aprisionados no pecado, e Cristo nos libertou.
O pão que desceu do céu é que nos alimenta, sem fermento, sem mistura, sem nada que venha a levedar essa massa, porque Cristo é o pão verdadeiro, o pão sem fermento. Nele não havia dúvida de absolutamente nada, e tudo que ele falava e falou era verdadeiro. As festas do Senhor são estatuto perpétuo, Cristo as guardou, por isso devemos também guardar e celebrar. No sexto dia, temos Êxodo capítulo 12, versos 30 a 32, que diz o seguinte: E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Olha que coisa interessante. Faraó não precisava passar por nada disso. O Egito não precisava passar por nada disso. E o Egito, desde aquele tempo até hoje, nunca mais se ergueu. Tanto é que no Oriente Médio é uma das moedas mais desvalorizadas que existe. Nós, brasileiros, com o real tão desvalorizado perante ao dólar, perante o euro e a libra, chegando no Egito, nós somos ricos, porque a moeda é muito desvalorizada. Para cada R$1 eu compro 1,6 moedas egípcias, ou seja, tem aí um aumento de 60% em cima da moeda. Então nós somos ricos. E isso vem desde aquela época até aqui. O Egito nunca mais foi a terra de Faraó, nunca mais foi um império, nunca mais se levantou, apenas porque Faraó, lá atrás, há 3.600 anos atrás, 3.000 anos atrás, se colocou diante de Deus e disse que iria confrontá-lo. Isso é muito ruim, porque quando um líder de uma nação se coloca contra Deus, ele está destinando o futuro dessa nação. Bom seria que todos os líderes das nações do mundo atentassem para o que Deus fala, porque o que Deus fala é bom, justo, perfeito e apenas o melhor, até porque todos nessa terra são criaturas de Deus, né? Chegou o limite da iniquidade de Faraó, e chegando no limite da iniquidade de Faraó, Deus então agiu dessa forma para libertar seu povo. Esse limite de iniquidade também aconteceu com o povo antediluviano, onde Deus então mandou que as águas cobrissem toda a terra, salvando apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa de seus filhos. Por quê? Porque o limite da iniquidade naquele tempo chegou a tamanho tal que não tinha como prosseguir. A mesma coisa com Sodoma, Gomorra e mais 2 cidades ali daquela região do Baixo Nilo, porque a iniquidade daquele povo chegou a tal ponto que Deus não pôde fazer nada a não ser enviar fogo e enxofre. Fogo e enxofre diz o seguinte, que Deus pegou um pouco do inferno e lançou em cima de Sodoma e Gomorra, porque é isso que tem no inferno, fogo e enxofre. Por quê? Por causa do tamanho da iniquidade daquele povo, e isso irá acontecer de novo, porque a iniquidade do povo está chegando a limites inaceitáveis diante da justiça de Deus. Por esse motivo é que Jesus diz, será como no dia de Noé, a iniquidade irá se levantar de tal forma, e nós estamos em um mundo de iniquidade tamanha, que não restará a Deus nenhuma outra coisa a não ser fazer separação, retirar da terra no tempo propício o seu povo, e então lançar a sua ira, que são as 7 taças da ira de Deus. Então nós temos os 7 selos, as 7 trombetas. Isso acontecerá nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, e após esses 3 anos e meio das 7 trombetas e as 7 taças, Deus então irá tirar o seu povo da terra, e aí derramará as 7 taças da ira de Deus. Nós não faremos parte da ira de Deus, nós seremos tirados antes da primeira taça cair.
Por que isso vai acontecer? Porque a iniquidade do mundo chegou a limites insuportáveis diante de Deus. No sexto dia ainda, temos o seguinte no capítulo 12, verso 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens, a pé, somente homens, sem contar os meninos, e subiu também com eles muitas misturas de gentes e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Esse texto diz que lá no Egito existia não apenas Israel como escravo, mas muitas outras etnias, muitas outras pessoas, povos, que o Egito conquistou e então colocou eles como escravos. E vendo esse povo, o poder de Deus, eles então se colocaram à disposição de Deus, temendo a Deus, ao Deus de Moisés e de Abraão, ao Deus de Isaac e de Jacó. E eles então também foram salvos. Então foram salvos do Egito não apenas os israelitas, mas outras pessoas que eram escravas. Isso nos dá algo muito importante, que Deus veio não apenas para Israel, mas veio para todos aqueles que temem o seu nome, que é o nosso caso. Nós tememos o nome de Deus, não somos judeus, não somos israelitas, não pertencemos a nenhuma tribo, mas somos parte dessas gentes, ou seja, dos gentios que temem a Deus, e faz com que nós sejamos um corpo com Israel, como o apóstolo Paulo fala, que judeus e gentios formarão um só corpo em Cristo Jesus, e por esse motivo somos salvos. Quando se fala em 600.000 homens, então nós temos aí a base de uma conta. Essa conta quer dizer o seguinte, que pelo menos, considerando o pai, a mãe e o filho, nós teríamos 1.800 pessoas, 1.800.000 pessoas. Se nós colocarmos esse 1.800.000 pessoas para o pai, a mãe, 2 filhos ou 3 filhos, como era o caso, o pai de Moisés, os pais de Moisés tiveram 3 filhos, Moisés, Arão e sua irmã Miriam. Então, se formos por esse cálculo, nós teríamos em torno de 2 milhões a 2.500.000 pessoas. Só que temos ainda nessa conta de contar o marido, a esposa e mais em torno de 3 filhos. Nós chegamos com as pessoas, com as gentes de mistura, chegamos em torno de 6 milhões de pessoas que saíram do Egito. 6 milhões de pessoas que saíram do Egito é algo muito importante. Todavia, o que nós podemos ter como limite mesmo são 2 milhões de pessoas. Nos escritos judaicos, os sábios do judaísmo dizem que no Egito existiam 10 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, e que dessas 10 milhões de pessoas saíram 2 milhões de pessoas. Esses 2 milhões de pessoas são 20% do total que os rabinos, através dos escritos da lei oral, entendem e admitem que era a população de Israel que saiu do Egito, apenas 20%. Isso quer dizer que 80% dos israelitas preferiram viver como escravos do que sair da terra do Egito e seguir a Deus. Isso quer dizer que muitos hoje preferem ficar nesse Egito chamado pecado, vida do mundo, nessa vida secular, de trabalho, independente de qualquer coisa, apenas pelo que eles estão ganhando, apenas pelo que eles estão vivendo, mas não estão dispostos a largarem tudo isso para seguir a Deus. Por esse motivo que Jesus disse que larga é a porta que leva à perdição e estreita a porta que leva à salvação de todas as pessoas que já existiram até hoje, não só de Israel, mas dos cristãos também. Apenas uma menor parte é que vai chegar e atingir a salvação. Por esse motivo é que em Apocalipse sempre há uma referência de aquele que for fiel até o fim, porque muitos não serão. Esses que foram fiel, eles terão a salvação e as primícias no reino de Deus. Essa distância entre Ramsés até Sucote era em torno de 40 quilômetros. Essa caminhada foi feita no sol escaldante do Egito,
com cerca de 600 mil pessoas de homens, ou seja, em torno de 2 milhões de pessoas, como tem os escritos judaicos e os sábios rabinos falam sobre isso. Fora mulheres, crianças e outros povos, estima-se 2 milhões de pessoas que estavam caminhando nessa distância de 40 quilômetros. Né? E os rabinos, como eu falei, eles acreditam, eles postulam que haviam 10 milhões de pessoas. Então, 2 milhões de pessoas caminhando em uma distância de 40 quilômetros poderia durar em torno de 2 meses, 3 meses. E por que eles passaram 40 anos para poder atravessar e chegar à terra prometida? Por causa do pecado do povo. O povo pecava e se perdia durante a sua caminhada no deserto e tinha que dar a volta toda de novo. Quando pensava que não, eles estavam no início de toda a caminhada, quando na verdade já deveriam ter até atravessado e chegado à terra prometida. Né? Ainda no sexto dia, Êxodo capítulo 12, verso 39, diz o seguinte: e cozeram bolos asmos, ou seja, pães, da massa que levavam do Egito, porque não se tinha levado, porquanto foram lançados no Egito, e não se puderam deles, nem prepararam comida. Ou seja, eles saíram com a roupa do corpo, com os pães para comer, com o cajado na mão, e a sandália nos pés, e saíram, deixando tudo que estava lá no Egito, seus móveis, suas casas e tudo. E isso é algo muito importante, porque eles tiveram para sair do Egito, deixar a sua vida passada, tudo aquilo que eles achavam que conquistaram, tudo aquilo que eles acharam que era dele, tudo aquilo que Faraó concedeu a eles, eles tiveram que deixar, abandonar tudo aquilo para ter algo melhor, que era a terra prometida. Esse é um exemplo do que aconteceu com a mulher de Ló. Deus mandou que Ló, sua filha, sua esposa e suas 3 filhas saíssem de Sodoma, porque ele iria destruir a cidade, e disse para eles não olharem para trás. E a esposa de Ló, ao olhar para trás, desejando a vida que ela vivia, querendo a vida que ela vivia, sentindo saudade da vida que ela possuía, não era apenas porque ele olhou, mas porque ela desejou, e ficou triste porque Sodoma, a vida que ela possuía era uma vida boa, deu saudade para ela, e por esse motivo é que ela foi transformada em uma estátua de sal, não porque ela olhou para trás, mas porque ela desejou voltar para a vida que ela tinha. Que nós possamos não desejar voltar para a vida que nós tínhamos no pecado. Haja visto que nós vemos muitos exemplos aí, até em vídeos do próprio YouTube, de pessoas que andavam com Deus e abandonaram a Deus. Qual foi o fim deles? E mesmo que eles não tenham tido, ou não venham a ter um fim ruim, terminem a sua vida em larga prosperidade, eles não vão ter um mundo vindouro como aqueles que se mantêm fiel. Na verdade, o destino deles é a perdição eterna. Ainda no sexto dia, no capítulo 14, versos 40 e 41, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Quando nós lemos que Israel passou ou habitou no Egito 430 anos, nós achamos que eles ficaram como escravos 430 anos, e não foi. Nós temos que lembrar que quando José chamou Israel, ou seja, seu pai Jacó e toda a sua família para o Egito, eles ficaram em uma vida de bonança, porque José era o segundo depois de Faraó, era o primeiro depois de Faraó, o segundo no Egito. E deu uma boa vida, uma cidade chamada Gozem para eles habitarem. Toda a comida, trigo, eles também tinham direito, ainda podiam cuidar de seus gados. E eles fizeram isso em um local à parte, ou seja, na cidade de Gozem, porque
criar gado não era uma coisa boa para Faraó, por isso que Faraó não tinha gado, era uma coisa de grupos de segunda classe ou terceira classe. Então eles, em uma cidade separada por José, eles não somente tinham faziam usufruto de toda a riqueza de Faraó, mas também poderiam cuidar e continuar cuidando dos seus gados. Na verdade, o que conta os sábios rabinos é que Israel ficou como cativo no Egito 210 anos, fazendo com que os 214 anos iniciais eles ficaram realmente uma vida de bonança, uma vida boa, e a partir daí, ou seja, depois de 214 anos, é que eles começaram o faraó da época entender que não foi o mesmo faraó de José, até porque tinham se passado 214 anos, entender que eles poderiam ser ameaças porque eles cresciam muito em números, transformou Israel em escravos, e eles passaram 210 anos como escravos. E esses 430 anos foi o tempo total que eles passaram do Egito. Do dia que José entrou no Egito até o dia que Israel saiu do Egito com os restos mortais de José e de Jacó, porque eles disseram que não iriam deixar seus restos mortais, os seus ossos, o seu corpo lá no Egito. Ainda no sexto dia nós temos aí 3 citações que queremos comentá-las. A primeira em Êxodo capítulo 12, verso 46, que diz o seguinte: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Ou seja, o cordeiro teria que ser morto, o sangue passado na porta para cobrir as inscrições do Egito, para que o sangue do cordeiro pudesse fazer com que as inscrições egípcias fossem apagadas, e não deveria quebrar nenhum osso do cordeiro. Isso é uma profecia. Em João 19,36 diz: porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso diz respeito a Jesus Cristo, porque se nós lermos o momento da crucificação de Cristo, vemos que os 2 ladrões tiveram os seus ossos quebrados, porque era protocolo para que eles não ficassem vivos naquele sofrimento, podendo assim ser interrompido com esse protocolo, ou seja, quebrar os ossos, principalmente do joelho, com marretas e porretes. E quando chegou a Cristo, ele não precisou fazer isso, porque Cristo já estava morto, apenas foi perfurado o lado na altura do seu pulmão, de onde saiu água e sangue. E isso foi feito para que se cumprisse a questão do Cordeiro Pascal lá de Êxodo. Cristo foi a figura perfeita do Cordeiro, que foi puro, imaculado, morreu, derramou seu sangue por nós, e nenhum dos seus ossos foram quebrados. E temos também João capítulo 1, verso 29, diz o seguinte: no dia seguinte João Batista viu a Jesus que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João identificou Jesus Cristo como esse Cordeiro, que a figura estava no Egito, que era o Cordeiro de Deus, ou seja, se o povo levantou um cordeiro do seu rebanho para servir de sacrifício para a libertação do Egito, o próprio Deus levantou o cordeiro dele, o seu próprio filho, para servir de sacrifício, para que seu sangue fosse colocado sobre nossas vidas, e aí então pudéssemos ser libertados do Egito e do pecado. No sexto dia ainda temos Êxodo 12, verso 49, o seguinte: uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Efésios capítulo 3, verso 6 diz o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo seu Evangelho. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto os judeus como nós, gentios, vão fazer parte de um só corpo. E a lei
que haja uma só lei para o natural, ou seja, para o israelita, como também para aquele que não é natural, para nós gentios. E essa bênção, essa ação foi propiciada através de Cristo, porque sendo Cristo o nosso Cordeiro, nós fazemos parte do corpo de Cristo, sendo Cristo judeus e nós estamos no corpo de Cristo. Essa lei, a lei de Cristo, a lei do Cordeiro, as leis que são demandadas no Antigo Testamento e que ainda Cristo e os apóstolos cumpriram, como a guarda do sábado, das festas do Senhor, que está em Levítico 23, essa mesma lei é para todos nós que estamos em Cristo Jesus, e essa lei é propiciada através do Evangelho de Cristo, ou seja, nem todos entendem esse mistério, fazendo divisão entre o corpo de Cristo é um e os judeus são outros. Não é um corpo só. Paulo mesmo disse que o endurecimento veio em parte ao povo judeu para que nós gentios pudéssemos entrar ao seu corpo, ao corpo único, ao corpo de Cristo formado por judeus e gentios, até que o último gentio entre a salvação, e depois que o último gentio entrar a salvação, todos os judeus entrarão por conseguinte. E se todos os judeus entrarão por conseguinte, será em função da vinda do Senhor Jesus em poder e glória, que todos reconhecerão que Cristo, aqueles que foi crucificado, era realmente o Messias, e aí então se converterão e eles poderão também entrar na graça da salvação, graça essa que nós já temos. No sétimo dia, temos aí Êxodo capítulo 13, verso 5, que diz o seguinte: e acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria terra que mana leite e mel, guardareis ou guardarás este culto neste mês. Ou seja, que culto é que devemos guardar neste mês e qual mês? O culto da Páscoa. Devemos guardar o culto da Páscoa, que é o dia que nós, assim como os israelitas saíram da terra do Egito, nós também saímos do nosso pecado. Essa festa também é para todos nós que saímos do Egito do pecado. Devemos guardar essa festa nesse mês. E que mês? No mês de Nissan. Aos 14 dias do mês de Nissan devemos celebrar essa festa, guardar essa festa. A Páscoa é mais do que uma festa, é um culto que nos ajuda a entrar na terra que emana leite e mel. Leite e mel é uma figura para leite, palavra, e mel, revelação. Lembre-se que Davi, quando estava com muita fome em guerra, ele encontrou um favo de mel, e ao comer do favo de mel, ele e seus soldados, diz a Bíblia que os olhos deles clarearam, ou seja, que eles tiveram força, os olhos deles ficaram iluminados. Revelação, leite e mel, palavra e revelação. Através das festas, ascendemos a um nível de intimidade com Deus até chegarmos ao tabernáculo. O propósito da celebração das festas do Senhor é de sairmos da Páscoa, quando nós aceitamos a Cristo, e ir de festa em festa até chegarmos ao tabernáculo, que é morarmos eternamente com Deus. Então nós temos que cumprir a festa das Páscoas, temos que comer pão sem fermento, ou seja, andar através de palavras sem fermento, sem modificação da sua essência, né? Temos que dar primícia, dar o nosso melhor para Deus todos os dias, buscá-lo o tempo todo em oração, inclusive andando, trabalhando, comendo, passeando, mas ter Ele em nossa mente, anunciar através das trombetas a palavra de Deus, receber, quando nós recebemos o Espírito de Deus, quando nos convertemos a eles, ao Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo. Manifestação de dons do Espírito é algo a se tratar em um outro momento, querendo Deus, porque nem sempre aquele que fala aquilo que é dito como falar em línguas está falando em línguas, mas está falando sua própria carne. Então, todo cuidado é pouco nesse sentido. O melhor é a gente ficar com aquilo que a gente sabe, é que ao nos convertermos nós temos o Espírito Santo de Deus, e aí anunciarmos, sabermos que temos os nossos pecados
sarados, nossos pecados perdoados através da festa do Yom Kippur, até chegarmos à festa do tabernáculo, que é quando acontecerá o arrebatamento, onde nós iremos morar com Deus. A festa do tabernáculo é um símbolo da nossa moradia com Deus. Ainda no sétimo dia, nós vemos aí em Êxodo capítulo 13, versos de 6 a 8, que diz o seguinte: 7 dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Ou seja, não é apenas a questão de comer o pão asmo, mas se tivesse qualquer fermento dentro de casa, esse fermento deveria ser jogado fora, e isso acontece até o dia de hoje, na Páscoa, né? Antes de começar esses 7 dias de começar a comer o pão asmo, todo o fermento dentro de casa é tirado. Se tem um fermento que eles fazem bolo, um fermento que fazem qualquer outra, esse fermento todo é tirado dentro de casa e jogado fora, para que não se encontre fermento. Você vê a disciplina desse povo, do povo que Deus escolheu para trazer Jesus Cristo, o quanto eles são disciplinados e rigorosos quanto a isso. Eles jogam fora mesmo, pode ter quilos de fermento, ele pega esse fermento e joga fora. Eles não guardam em outro local, porque se eles guardam em outro local, eles ainda têm a guarda sobre o fermento, então eles jogam fora. E aí então continua dizendo: e naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo isto é pelo que o Senhor me tem feito quando sair do Egito. Como nós falamos anteriormente, isso diz respeito à noite da Páscoa, onde uma criança levanta-se e pergunta por que essa noite é diferente de todas as outras, ou seja, porque eles não fazem isso todas as noites, apenas no noite da Páscoa. E então um rabino que esteja, o chefe da família, o pai, ele, caso a família, o pai tenha morrido, falecido, a mãe é que faz essa referência, explica toda a trajetória do que aconteceu para que eles fossem libertados, para guardar na memória aquele que pode dar esperança. Por que eles fazem isso? Porque os judeus passaram por muitas escravidão, muitos processos de escravidão, não só no Egito, mas também na Babilônia, e foram, por assim dizer, também praticamente escravos, mas foram regidos de forma pesada pelos romanos, assírios. Então, isso era para lembrar que, assim como Deus livrou no Egito, livraria eles de qualquer possível escravidão ou jugo que vier sobre a vida deles, e isso eles fazem até o dia de hoje. Mesmo que os judeus hoje venha um povo a querer aprisioná-los, eles vão manter a fé de que, assim como foi no passado, será também no presente. 7 dias como um ciclo perfeito, para que no dia 7, ou seja, no Shabat, possamos festejar ao Senhor. Então, esses 7 dias aí, comereis pães asmos, está fazendo referência não a uma questão de perfeição, mas a um ciclo fechado. Eles comeram 7 dias, e no 7º dia o ciclo se fechou, e que era a saída dele do Egito, para entrar no Shabat, que é o dia do descanso, e para fazer lembrar as gerações. Temos também no 7º dia o Maftir, que quer dizer conclusão, que está em Êxodo capítulo 13, de 14 até 16. Temos a Haftarah de Bo, que se encontra em Jeremias 46, de 13 a 28, e assim terminamos a nossa paraxá. Muito obrigado, Deus possa abençoá-los grandemente, sobre tudo que vocês empreitarem, que estejam diante de Deus e conforme o desejo e a vontade de Deus, que Deus possa fazê-los prosperar nesse sentido. Shavuot Tov, que quer dizer boa semana, abençoada semana. Hazak, Hazak, Benitz, Hazak, força, força, que sejamos fortalecidos, é o nosso desejo. Fiquem com Deus.